Olá, seja muito bem-vindo ao primeiro episódio do FocaCast e hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante: jornalistas influenciadores. Nós vamos discutir aqui o que a chegada das mídias sociais influenciou na redação do jornalismo, na vida dos jornalistas e o que isso trouxe de mudanças positivas e negativas. Criatividade, autenticidade, ganho financeiro. O que isso trouxe de especial e inovador para a vida deles. Fique com a gente, eu tenho certeza que você vai amar esse papo. Roda a vinheta. E para esse episódio eu trouxe duas convidadas para lá de especiais e elas têm muita coisa em comum, viu? São jornalistas, inclusive eu já ouvi de uma falando da outra que é casca de bala, viu? A minha primeira convidada é jornalista com quase 30 anos de carreira em comunicação. Sua jornada iniciou aos 14 anos em uma afiliada da TV Globo. Durante anos, atuou em programas para adolescentes, telejornais, eventos e cerimoniais, tornando-se uma comunicadora multifacetada. Atualmente é apresentadora do programa Palavra Cruzada na Rede Minas, onde é jornalista concursada há 10 anos. Referência em equilibrar a vida profissional e pessoal. Gosta de compartilhar dicas sobre maternidade, gastronomia, passeios, viagens, saúde e eu diria que muito mais coisa. Daniela Murá! Obrigada Seja bem-vinda, Dani. Obrigado por ter vindo. Obrigada a você pelo convite. Vamos E a minha segunda convidada também é muito especial. Ela é jornalista, começou a vida profissional como assessora de imprensa até realizar o sonho de trabalhar numa redação. Tem passagens pelo SBT, pela Rede Globo, foi repórter e apresentadora de TV por quase 15 anos, até pedir demissão, olha isso, para construir outros caminhos e inspirar outras mulheres a voar. Essa mulher é mulher águia, hein? Mestre e PhD em comunicação, também é escritora e palestrante, Iana Coimbra! Muito obrigada, gente, que delícia estar aqui no meio de vocês. Gente, para começar esse papo, eu tenho que explicar isso aqui, ó. FocaCast, porque eu ouvi dentro da redação do jornalismo, pela Dani, o significado disso que eu nem sabia. Então, por isso que eu coloquei. Eu queria que a Dani explicasse o que significa foca. Você sabe que a hora que eu cheguei aqui, né, a gente falou do nome, né, Iana? E os meninos do bastidor ali, ninguém sabia. Não é possível. O que era. E o Matheus, que vai se formar, também não sabia. Eu falei, Não é não possível. acredito que numa faculdade de jornalismo não se fale em foca. Ele falou, não, mas o que é foca? Eu falei, Matheus, o foca tem triplo sentido, eu diria, né? Sim. Triplo sentido, que é o foco animal, o foco, que você vai focar, e o foca, que é o estudante de jornalismo, que vai se formar, que vai entrar para o mercado, que está sempre ali à mercê dos veteranos. Só com o olharzinho assim, né? Não, inclusive, antigamente era muito comum a gente pregar peça nos estagiários, né? Nos focas, nos recém-chegados da redação. Obrigada em você? Não, sabe por quê? Porque eu acho que eu comecei muito nova. Então, quando eu cheguei na redação, o povo achava que eu era mega experiente. Então, eu não passei por isso. Mas eu fiz muito. Envelope circular, fita de dropout. Não é possível que você fez isso, muito. Dani! E combinava com o prédio inteiro da Rede Minas. Quando eu entrei na Rede Minas, todos os andares, a gente mandava um estagiário. Aí ele, não, é lá no departamento tal, é lá no departamento. Um envelope redondo para carta circular. Você fazia isso para a pessoa desistir da profissão já no primeiro dia, antecipando que não seria fácil o exercício. Sério, o Thiago, que foi meu estagiário, ele ficou numa raiva. Ele acho que ele quase chorou. Ele falou, como é que você faz isso comigo? Eu falei, meu querido, todo estudante tem que passar por isso. Entendi. E aí ficou o foco, aí o Matheus entendeu, mas eu fiquei indignadíssima de não falarem disso numa faculdade de jornalismo. Dito isso, quero dizer que eu adorei o nome do podcast, porque, na verdade, a gente precisa ter foco, sim, mas de uma forma ou de outra, a gente está o tempo todo sendo foca nessa profissão. Sempre vai ter uma pauta que você nunca fez, sempre vai ter um outro estágio da profissão para onde você vai tentar, onde você vai se arriscar. Então, apesar de sermos veteranas, o tempo todo a gente está sendo foca em uma área, né? Porque estamos sempre em alguma forma, em algum caminho de transição. Então, Somos foca agora, inclusive, nesse meio digital. Foca! Super foca! E eu me sinto muito foca. Eu sou um filhote de foca. Amiga, mas eu vou te falar, assim, eu estava conversando hoje com meu marido, falando, incrível, né? Eu tenho PhD em comunicação, eu trabalhei vários anos em redação, em coberturas muito importantes para o país, e ainda tem situações onde agora, nesse novo momento da minha carreira, eu me sinto uma foca total. Então, de certa forma, aqui, ó, somos 3 focas, tá? Aprendizes. Três aprendizes. E é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje, porque a discussão aqui é justamente sobre mídias sociais.
E eu já quero começar perguntando para vocês esse processo. Como é que isso começou? Como é que isso chegou até vocês? Porque vocês estavam na redação de jornal, do jornalismo, ali na TV. De repente aparece uma ferramenta nova. Posso na começar? palma da mão. Porque essa minha história é muito legal, porque ela tem tudo a ver, inclusive, com o meu crescimento profissional. Eu sempre fui uma comunicadora. Então, eu tinha blog quando ninguém tinha blog. Meu blog, gente, ele ainda existe, tá? Porque eu não tenho coragem de apagar no Blogspot, chama Irrelevante. E de Iana, irrelevante, brincando com essa coisa de jornalismo. Eu era estudante de jornalismo, nessa época, então criei o Irrelevante. Aliás, eu criei um amigo meu, olha que doido, né? Um amigo meu, ele falou, Iana, você se comunica muito bem, você escreve muito bem, por que você não faz um blog? Aí eu falei, sei lá, não sei mexer com esse negócio. Ele fez no Blogspot, me deu a senha e falou, toma, chama Irrelevante. Então ele me deu um nome. Bom nome. Eu gostei bastante. E, enfim, e aí eu entrei na faculdade de jornalismo sonhando com TV, mas a vida real, muitas vezes, ela engole a gente. Não passei no primeiro estágio da faculdade, não consegui fazer TV universitária, eu tinha que pagar os boletos da faculdade, o estágio pagava muito pouco, fui trabalhar com marketing e comunicação. Então, quando eu cheguei numa redação de jornalismo, primeiro eu trabalhei na Rede Super por um tempo muito curtinho, depois eu fui logo para o SBT em 2010, a onda das redes sociais estavam começando. O Twitter, o Instagram, eles são dessa época. E eu já tinha meu blog, na época eu fui trabalhar em televisão, Ricardo Carlini, é o diretor de jornalismo hoje da TV Alterosa, eu tenho uma dívida de amor e de gratidão com o Carlino, ele foi muito especial na minha história. Ele virou para mim, ele sabia que eu tinha um blog, ele falou, olha, separa. Pessoal, profissional, separa. Eu acho que se for para fazer, separa. Só que aí veio o Twitter, eu fiquei com preguiça de continuar o blog morreu e veio o Twitter. E nessa época, o que aconteceu em 2010, que foi, a gente cobriu muito aqui em Minas, Dani. 2010. É a tragédia de... Não. É uma tragédia também. É o caso Bruno. Exato, caso Bruno, tá vendo? Você fala quem trabalhou em redação em 2010, a gente lembra desse caso. E a gente cobria esse caso, assim, era igual uma novela, né? Porque era um goleiro muito famoso. Vamos atualizar, porque eles não eram nem nascidos nessa época. Esse caso é muito antigo, eles eram crianças nessa época. Então, o primeiro, não era nem feminicídio ainda. Então, o goleiro Bruno, ele jogava no Flamengo, ele estava no auge da carreira dele. Era um menino que saiu daqui da região metropolitana, né, de Belo Horizonte, Ribeirão das Neves, foi pro Rio, muitas amantes, uma delas, Elisa Samúdios, engravida. Não, e só um parênteses, um futuro promissor, brilhante. Porque ele era muito bom goleiro, muito. Ele era um ídolo, né, no futebol ali, no time do Flamengo. E ele representava essa história desse menino que venceu. Só que aí, engravida Elisa Samúdio cobra pra ele assumir a paternidade, ele se nega, ela o denuncia, pouco depois Elisa desaparece, e a gente vai nesse caso, antes mesmo de ter o enquadramento feminicídio. Ele nem falava assim. Não se falava, não existia forma, né? Não existia esse enquadramento. Crime passional. Então, eu comecei a cobrir esse caso. E aí tinha as audiências onde não podia entrar telefone, onde não podia entrar nada. Você entrava e assistia. Era um plantão na porta do fórum. Eu morava lá. E aí o que aconteceu? Eu digito muito rápido. Eu usei meu Twitter e comecei a digitar o que estava acontecendo. Eis que todo mundo começou a me acompanhar por causa dos meus tweets. Porque eu digitava mais rápido que todo mundo, era uma forma de comunicação dentro e fora. E o Carlini virou para mim e falou assim, Iana, tudo que você digitar a gente vai colocar na tela. Então capricha nas informações. E no português. Porque você digitando rápido. Então, automaticamente, eu vi vários jornalistas muito importantes começando a me seguir. E as pessoas falando lá de fora, olha, a Iana Coimbra, que está lá dentro acompanhando, acabou de compartilhar no Twitter essa informação aqui. Então, eu comecei a dar furos de reportagem usando o Twitter em 2010, 2011 e 2012, por causa do acompanhamento do caso Bruno. E foi por causa disso que tempos depois eu acabei sendo convidada para trabalhar na Rede Globo. Então, a rede social, no meu caso... eu usei essa rede social, ninguém usava ainda, para poder me alavancar profissionalmente. E foi muito engraçado, porque tinha lá dentro do fórum de contagem um pessoal, um escritório de advocacia, eu não lembro o que eles eram, mas que eles estavam fazendo essa transmissão. E eles digitavam com um computador, tal, tudo chique. Aí, de repente, o cara virou e falou assim, quem é Iana Coimbra? Eu falei, eu. Aí ele, não tem condição. Como que você tá fazendo a transmissão? Aí eu peguei meu telefone celular, que não era esse, eram uns iPhone 4, não, e não tinha tipo, nenhum celular. aplicativo que você... narrava e transcrevia, não existia era isso, na mão. não. E aí ele virou e falou assim, é incrível, porque as pessoas estão deixando de me acompanhar para acompanhar você, porque você é mais rápida. Então, para mim, eu começo com o Twitter. Eu, na verdade, comecei na televisão muito cedo, com 14 anos, e nem tinha celular. Diga a sua idade sem dizer a sua idade. Não
tinha celular, entendeu? Não. Então, assim... Peraí, você tinha quantos anos quando você pegou o seu primeiro celular? O primeiro seu, vamos... Eu devia ter uns 20. Porque eu vim embora, eu morava em Carajás, eu vim embora com 17 para 18 fazer faculdade, e minha mãe falou assim, toma esse telefone, era aquele Motorola que abria assim, toma esse telefone com o meu número e você fica com ele para você trabalhar. E eu já tinha 18 anos, e eu era repórter, né, e tal. E aí, eu fui construindo uma carreira como repórter, como editora, como apresentadora, e a rede social, ela entrou na minha vida, eu estava na Record já. E o Alex e o Vitor, que eram figurinistas, falavam assim, nossa, mas você conhece tanta gente, nem eu sabia que eu conhecia tanta gente, você conhece tanta gente. Isso aqui é uma vereadora, gente. Onde você vai com a dona, ela é assim, ó. Ela é assim, ó. Não, e eu falei assim, e nessa época, eu trabalhava de madrugada. Eu pegava o serviço 3h30 da manhã. Era delicioso, aguardam os focas lá fora. Muito bom isso. E aí eu apresentava um jornal às 6h45 da manhã. Foi até a gente, eu até vou abrir um parênteses. A gente foi o primeiro telejornal a noticiar a prisão do Bruno. Ai, tá vendo essa época? Entendeu? Acho que eu tenho esse vídeo até hoje. O primeiro vídeo que rolou na televisão com a imagem do goleiro Bruno sendo preso. Foi a gente que deu, de madrugada. E aí eles falavam assim, você conhece tanta gente, por que você não faz um blog? Pelo amor de Deus, gente, eu acordo às 2 da manhã para trabalhar. Vocês querem que eu tenha mais serviço? Aí nessa época já existia o Facebook. Eu nunca tive Twitter. Sério? Você pulou essa fase? Nunca tive, nunca. Era coisa demais, Orkut, gente. Orkut eu tive. MSN também tive. Então, assim... Era o nosso WhatsApp, né? Exatamente. Então, muitas vezes de madrugada na redação, eu tinha outros colegas de jornalismo que estavam conversando ali comigo. E aí eu criei, mas eu não lembro nem se era Blogspot. Eu acho que no Facebook eu criei, acho que depois eu criei uma página. E isso foi crescendo. E o Instagram, ainda demorei uns 3 anos depois que o Instagram foi lançado para eu criar uma conta. Mas peraí, o seu perfil, porque o perfil não é Dani Moura, é A Gente Adora. A Gente Adora. Mas veio dessa história do Facebook ou veio depois? Veio do Facebook, porque sim. Porque o nome tem nada a ver, né? Assim, com você. Não, porque as pessoas falavam assim, cria, o Vitor e o Alex falavam muito. E aí eu falei, gente, então qual vai ser o nome? E aí ficou assim, né? Porque era um perfil meio que um balcão de informações, de utilidade pública, indicação de um monte de coisa. E aí foi criando, primeiro veio A Gente Adora. Aí eu encontrei o Oscar Almada, que é um numerólogo, ele bota outro D aí, que esse número aí vai ser bom. Essa soma das letras, que eu não sei quem... Sempre quis saber por que tinha 2 D. Isso, é uma coisa de numerologia. Entendi. E aí foi caminhando, foi andando, mas eu, assim, eu tenho um defeito, que eu acho que é um defeito. Eu sou um pouco procrastinadora. Então, eu produzo muito mentalmente, mas na hora de executar, tem sempre algo me distraindo. É um filho, é um celular, é um marido, é um sacolão. Então, eu vou procrastinando. Né? As pessoas falam assim, mas você trabalha... Eu falei, realmente, eu sou uma máquina de trabalhar. Se eu sentar, eu edito 50 matérias, eu faço 20 jornais. Mas enquanto eu puder, eu procrastino. Então, o Instagram, que hoje é a minha única rede social... Tem um Facebook lá, porque eu acho que você tem que ter uma para ter a outra, que eu abasteço. Eu não abasteço com a frequência que eu deveria. Eu não Sério, Dani? Mas eu te acho tão ativa. Toda hora que eu entro, você tá lá brigando por causa do pessoal estacionando. Você tá mostrando os problemas lá do seu país. Inclusive, quase mostrei aqui a porta, né? Que o povo estaciona com um elefante sair dos carros, né? A pessoa estaciona com uma distância, enfim. A Dani é a fiscal do estacionamento. Você tem isso aqui hoje? Não vou fazer na hora que eu sair, porque vai estar lá. Fiscal da baliza. A rede social veio com isso, das pessoas falarem assim, você conhece tanta gente, me indica isso. E até hoje a pessoa me manda mensagem e fala assim, você conhece tanta gente, você pode me indicar uma empregada doméstica? Eu falei, minha querida, eu te dou os números da Mega Sena, mas tem coisa que eu não consigo. Entendeu? Então é muito isso. E eu acho que eu estou sem foco, entendeu? Vamos conversar sobre isso. Eu sou boa em ajudar as pessoas a terem foco. Eu sou pro lado assim hoje. Hoje eu estou muito voltada para os meus filhos, né? Que são pequenos, são gêmeos e tal. E aí eu acho que eu acabo... A rede social vai ficando. Então eu não tenho Twitter, eu não tenho outras redes, eu não tenho X, eu não tenho nada. Eu tô assim. Mas você tem contatos. E o jornalista que tem contatos, tem tudo. Tenho isso. Gente, e dentro da redação ali do jornalismo, quando chegou essa inovação das mídias e tal, vocês sentiram poder criativo? Não. Eu senti poder punitivo. Não punitivo, mas restritivo. Mas até para o seu pessoal? Claro! Então, por que acontece? Chega uma ferramenta em que ela mexe com poder. E ela mexe com a audiência. E ela, pela primeira vez, ela oferece uma alternativa para quem não quer apenas
assistir uma TV, ouvir um rádio, ler um impresso, ou só consegue acessar a essas pessoas por meio desses veículos. Então, quando as redes sociais elas chegam, elas trazem como uma janela para ver aquilo que não era mostrado. Então, eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa, eu já tinha um blog antes, o Twitter eu comecei a usar para poder escrever, para poder narrar um pouco dessa vida, né, esses bastidores. E aí, quando veio o Instagram inicialmente, gente, o Instagram, eu tenho na dúvida se em 2010 ou 2011 que ele veio, mas a minha tese de doutorado tem lá essa data certinha. O objetivo dele era mostrar fragmentos do que estava acontecendo instantaneamente, eram fotos. Então, por exemplo, eu lembro que no caso Bruno, a gente começou a tirar fotos dos bastidores da imprensa e postar. E olha que loucura. Em algum momento, a gente meio que se desconectava, que a gente estava cobrindo um caso horroroso de homicídio, ocultação de cadáver. Eu vi uma criança e a gente estava ali tirando foto e aprendendo a usar essa ferramenta e postando fotos dos bastidores que são leves, muitas vezes são engraçados, a gente tá brincando porque também senão você não dá conta. E eu lembro que os jornalistas mais antigos, né, os veteranos de redação, eles falavam, é um absurdo o que vocês estão fazendo. Isso é trabalho, isso é um julgamento, isso é coisa séria, vocês estão brincando. Na verdade, a brincadeira no jornalismo sempre existiu. As redações sempre foram muito divertidas, muito desbocadas, muito irreverentes, mas as pessoas elas só viam o que estava ali no mainstream. Quando chega as redes sociais e esse poder, de certa forma, a gente começa a revelar esses bastidores, isso gera alguns constrangimentos, além de outras coisas. Tinha, às vezes, repórter que dava furo na rede social antes de fazer no veículo, passar na redação. Então, no meu caso, o meu Twitter ele se tornou fonte, isso foi muito legal. Ele era fonte de informação, mas eu assumia que eu estava ali como repórter da TV Alterosa. Mas quando vem o Instagram para mostrar bastidores e essa coisa muito pessoal, houveram momentos muito significativos nas redações de uma forma geral, não apenas pelas redações onde eu passei, em começar a ter regras de, olha, como que a gente vai lidar com essa ferramenta? Essa ferramenta é de quem? É do repórter ou é da casa? Quem que é a pessoa que está autorizada a ler falar? Então, houveram algumas negociações, algumas disputas. Então, por exemplo, posso falar da última emissora onde eu passei. A gente não podia falar de marca, a gente não podia mostrar marca de roupa, de nada, porque, teoricamente, a pessoa estava fazendo propaganda num perfil nosso pessoal. Né? Então, essas discussões começaram a acontecer. Então, muitas vezes vinha muita gente, não pode, não faça, porque também era um processo de entender como utilizar essa ferramenta. Ninguém sabia, né? Eu acho que era 2010 isso. Eu demorei um pouco, porque eu sempre tinha na minha cabeça que eu tinha coisas para fazer antes de me aventurar numa rede social. Amiga, a gente sempre tem muita coisa para fazer, ainda mais você, com a sua agenda, a sua vida. E trabalhando de madrugada era muito difícil, sabe? Então eu acho que eu ainda posterguei, mais uma vez, na vida, criar um Instagram por isso. Mas assim, eu tive dificuldade, que era diferente, que eu achava que não ia vingar o negócio, entendeu? Você achava que essa brincadeira não ia rolar? Vai passar igual o Orkut, vai passar igual tudo vai passando, que não ia crescer, que não ia dar em nada. Então eu posterguei um pouco, eu não sabia mexer, eu não dominava, então eu fui adiando até o dia que eu aprendi. E assim eu acho que vai até hoje, porque você brincou que a gente foca, né, o tempo todo. E aí vem um aplicativo que otimiza seu tempo, vem um aplicativo, vem uma inteligência artificial que facilita a sua vida, vem um chat GPT que é CapCut Pro. Exatamente. Então, assim, eu acho que muitas vezes a gente encara a tecnologia, a chegada disso, não é a palavra certa, não é ameaça, né? Como vilão. Um vilão. Você fica assim naquela, sabe? A gente que é veterano de redação, eu tenho vários colegas veteranos, nem rede social tem. Gente, eu lembro do Ricardo Soares, que era meu colega na Globo, que não tinha celular. Eu vou te contar, a Cristine Maciel da Record, o dia que ela comprou o celular, ela mandou mensagem, ela me chama de crocrete. Agora eu tenho um celular. Eu falei, não, o mundo acabou, né? Porque ela falava pra todo mundo, na minha casa não tem celular, não tem micro-ondas e não tem uma terceira coisa que eu não lembro o que era. Pessoas. Ela mandou uma mensagem e falou assim, agora eu tenho um celular. Porque eu acho que ela, de fato, não conseguia viver. A gente não consegue viver mais sem a tecnologia, né? Não, e é muito engraçado, quando você vai narrando essa historinha, a gente está conversando aqui, porque quando eu fui fazer mestrado, eu fiz meu mestrado na PUC, eu defendi minha dissertação em 2019. Quando eu comecei a fazer o mestrado em 2017, 2016, tô confusa nas datas, mas é 2016 ou 2017, eu queria muito entender essas relações. E aí, eu queria entender o que era esse telejornalismo na timeline, que era o tema da minha dissertação de mestrado, telejornalismo na timeline,
esqueci o subtítulo, mas eu estava investigando o compartilhamento das notícias nas principais, no Twitter e no Facebook dos 3 principais telejornais do Brasil, Estados Unidos e do México. Qual que era a minha questão? Eu queria entender como que o telejornalismo estava se apropriando dessas ferramentas. Então, na época, eu escolhi o Facebook, escolhi o Twitter, porque eram as principais, e fui olhando como que havia essa relação. A NBC, que inclusive está chegando agora no Brasil como a CNBC, eles já usavam as redes sociais, o Facebook e o Twitter para poder mostrar essa questão dos bastidores e, para além disso, para chamar a atenção desse público que não estava assistindo ao telejornal para assistir a essa audiência. Que está aqui. Que estava aqui. Mas pensa que isso já tem alguns anos. Qualquer lugar. Então a CNBC fazia isso. O Jornal em Punto, com a apresentadora que tinha lá da Televisa, eles também faziam isso, mas de uma forma muito menor. E o Jornal Nacional aqui no Brasil estava começando a fazer, mas ele colocava fragmentos, eles não usavam os bastidores. Mas aí você imagina, quase 7 anos depois que a rede chegou, por exemplo. Exato. O Instagram e o Facebook já existiam muito antes disso. E o mais engraçado da minha pesquisa, gente, vocês são estudantes, se quiserem pesquisar, tá lá na PUC Minas, você coloca meu nome, Ana Vieira Coimbra Diniz Fraga, porque é um nome gigante, vocês conseguem achar. E aí, a minha descoberta, minha percepção é que existiam alguns fatores que faziam as notícias circularem nessas mídias. Primeiro, é quando você pegava uma questão que era local e você se conectava com contextos mais amplos. Por quê? A lógica que a gente tem nas redes sociais é muito diferente das lógicas que operam dentro dos serviços mainstream. Então, por que havia tanto medo? Porque eles não conheciam, eles não sabiam como é que lidava com essa ferramenta. E aí a imprensa, com medo, né, os veículos, com medo de lidar com essa ferramenta, vão fazer de conta que não existe, porque vai que não cola. Exatamente. Só que se torna inevitável. E aí, a partir do momento que você começa a entender essas lógicas e jogar esse jogo, você tem a capacidade e a potência de se tornar maior do que você é. Mas antes, você tem que enfrentar o medo, você tem que enfrentar as questões de convergência, o desconhecido, você tem que aprender. E capacitar as equipes a lidarem com essa ferramenta. Então, a gente viveu tudo isso de dentro das redações. Agora, vocês que estão chegando, vocês são obrigados a chegar nas redações, a chegar nesses ambientes já dominando isso tudo. Porque dentro do processo de convergência jornalística, convergência midiática, hoje, o que a gente fazia antes com 5 pessoas, vocês fazem sozinhos. Vocês pegam o celular, vai pra rua, entra ao vivo, escreve, publica na rede, faz o VT, faz a filmagem, se bobear, daqui a pouco você está até editando. Então, a gente vê uma mudança. É isso mesmo. A vida é essa. A gente vê uma mudança muito grande nas redações para quem está chegando agora. E vocês não têm opção de falar, eu não quero ter. Eu não vou saber. Eu não vou sei fazer, eu não quero. Não ok, tenho. se você não sabe, não quer, próximo trabalho. Eu me identifico um pouco com isso, porque quando eu comecei a buscar estágio para jornalismo, lá em 2022, eu justamente fui já pro lado da rede social. Porque eu já percebi essa mudança, eu já estava olhando e falei, gente, o povo tá muito vídeo, negócio de vídeo, produção de conteúdo. Então eu fui para esse lado. Tanto é que eu fiquei 2 anos estagiando só com produção de conteúdo. Ah, legal. Então eu percebia já essas mudanças chegando e estamos até hoje aí, né, Dani? O estudante ele tem que ter essa maldade, ele tem que perceber. O comportamento antigamente era o seguinte, você sentava na frente da televisão e assistia um jornal numa emissora, mudava, porque os horários eram encavalados, né? Você mudava de uma para outra. Hoje você se senta à frente da televisão raríssimas vezes, né? E você, quando você se senta, é muito conduzido pelo comportamento de alguém mais velho, né? Os meus filhos têm 4 anos, eles não sabem o que é um jornal. Não, meus filhos sabiam porque quando eu já estava na época de despedida, e eu virava pro meu marido e falei, coloca os meninos para assistir primeiro, porque eles não vão lembrar que isso existiu na vida deles, e outra, para poder lembrar que a mãe já teve essa profissão. E para ter registro. Então, mas essa geração já não assiste. Então você tem que migrar para o celular. Você tem que. É inevitável, né? Inevitável. Que você produza o conteúdo aí, que você traga também para a redação essa jovialidade, porque eu acho que hoje os estagiários têm muita responsabilidade, né? A gente brinca, no passado a gente fazia as pegadinhas lá com os focas e tal, mas hoje a gente se vê na mão deles, porque a gente está aprendendo com eles a lidar com esse mundo novo, né? Imagina, eu comecei na televisão, eu tinha 14. Foi ontem. Bom, né? Eu tenho 18, gente. Claro. Gente, e agora falando um pouquinho da rede social de vocês, o que vocês aplicam na produção de conteúdo, nos textos, até na forma de fazer os vídeos que vocês trouxeram da redação? Por exemplo, eu vejo muito a Dani e a Ana narrando como se fosse um off os vídeos, esse cuidado, né? E a Ana tá rindo, não sei por quê.
A gente gosta de um off. Esse cuidado do off, porque eu vou lá, eu coloco uma música e foi, né? Vocês têm esse cuidado, entendeu? A Dani fala assim, eu vou fazer um off aqui. Eu falo, tá bom, vamos lá. Mas se você olhar minha... eu escrevo off até hoje quando eu vou fazer meus roteiros. Mas por quê? Então... Essa conversa tá muito boa. Eu comecei a utilizar as minhas redes pessoais quando eu ainda estava trabalhando dentro das emissoras, né? Dentro da Globo especificamente. Então eu mostrava algumas coisas de bastidores, mas eu não produzia diretamente para o perfil, assim. Então eu mostrava bastidor, mostrava o camarim como é que é, a pauta aqui, eu tinha muito tato para lidar com as coisas. Mas o que eu comecei a fazer quando eu estava lá? Eu comecei a fomentar os outros assuntos, já pensando numa transição de carreira e pensando em vislumbrar o que poderia vir para frente. E outra coisa que eu usava também muito nas minhas redes sociais, eu sei que eu não tô te respondendo, mas eu vou responder. Como fonte, eu sou péssima entrevistada, a pessoa pergunta, eu respondo o que eu quero. É minha vingança. Não. Mas enfim, eu usava muito como para chegar em boas pautas. Então eu abria muitas caixinhas e perguntava, gente, eu vi isso aqui, o que vocês acham dessa história? E aí as pessoas começavam a jogar, o que vocês acham que tinha que aparecer hoje? Então comecei a usar isso também para poder trazer fonte. Precisa de um personagem, alguém que viveu isso. Então eu fiz minha última série na Globo, que foi uma série de violência contra a mulher, uma série maravilhosa. Todos os personagens vieram na internet. A discussão começou por causa de um story que eu fiz, que as pessoas começaram a contar os casos, cheguei na Globo e falei, gente, olha, isso aqui é uma série, né? E aí virou uma série. Mas depois, agora do lado de fora, eu percebi que eu gosto muito de fazer, quando eu vou fazer coisa de viagem, eu comecei a fazer isso. Eu viajava com os meus filhos, vinha um VT na cabeça. Porque quem é muito tempo de TV, a gente pensa em VT. Você vai falando igual antes, os bastidores aqui, ele ia começando a falar, aí a gente falava, corta isso, fala dessa forma. A gente vai editando as pessoas. Então, na minha cabeça, funciona muito editadinho. Hoje eu também faço publis, e aí as minhas publis, os roteiros que eu faço é roteiro de TV. Tem off, passagem, on. Eu vou fazendo isso. Sobe som. Porque é uma linguagem que as pessoas entendem, é uma linguagem que as pessoas reconhecem, e cá entre nós, é uma linguagem que ainda funciona. Até quando? Eu não sei. Mas atualmente funciona. Então, eu trouxe muito isso. Assim, mas sabe o principal cuidado que o jornalismo me trouxe? A apuração da notícia. E hoje eu vejo muitas pessoas que elas não apuram, elas ouvem dizer e elas já publicam. Pessoas que usam inteligência artificial, chat GPT, confiam cegamente sem checar. Então a principal coisa o principal fator que eu trago do jornalismo, que eu trago da redação, não é nem a questão do audiovisual, minha voz, eu sei que a minha voz, as pessoas me ouvem e ficam assim, né? Ai, a voz do jornalista. Eu lembro dessa voz. Mas não é nem tanta voz e postura, mas é a apuração com a notícia e a veracidade das informações. Eu checo muito antes de publicar qualquer coisa. Eu acho que no meu caso, como é o perfil aleatório, né, assim, de muitas dicas. Eu não acho que é aleatório. Não, aleatório que eu falo... Lifestyle. Lifestyle. Você coloca um pouco de tudo. Eu acho que vem muito esse cuidado jornalístico de você apurar, mas esse cuidado da pessoa entender, né? Sim. Você precisa se fazer entender. Então, é uma linguagem clara, né? Uma linguagem mais coloquial, que né? Não chega a ser essa tosquice que a gente vê, assim, né? Em muitos perfis. Da pessoa ficar falando errado, de achar isso legal. Não é isso. Eu acho que a gente, como jornalista, tem esse compromisso de levar algo limpo, algo sério, algo interessante, algo bem apurado, algo bem escrito, né? Então, quando eu falo assim, acho que vou fazer um off, é porque eu acho que vai ficar mais bem entendido se eu fizer um off do que simplesmente jogar um monte de imagem com uma edição legal e tal. Então, às vezes, eu acho que merece um off. Né? Nem tudo merece um off, mas quase tudo merece. Então, eu penso muito nisso, de trazer para a rede social muito o que tem dentro da redação que você vive ali como jornalista. Né? E aí você embute sua vida de mãe, de esposa, de empreendedora, de barraqueira, vai embutindo ali no combo Instagram, no caso, né? Legal. É isso. É isso. Perfeito. E, gente, como é que é o processo de criação para vocês? Ferramentas, tipo assim, quem que ajuda vocês? Porque vocês falaram dos desafios aqui, né? Como é que é o processo de criação? Vou chorar para chegar no produto final. A Ana vai lá, apura, tal, não sei o que, faz o texto off, e aí, para executar, como é que funciona? Eu mesma, Irene. É, tipo isso. Não, mas em alguns momentos eu tenho... Você sabe o que é eu mesma, Irene? Não. Essa é a mínima ideia, né? Google. Eu acho que vale um curso, viu?
Gente, Descobri, é isso, amiga. Jargões básicos pra vida. E outras coisinhas mais. Então, a vantagem, assim, a convergência midiática, ela te traz muitas desvantagens, mas também te traz vantagens. Então, assim, você tem programa de edição que você consegue editar, e a gente que já tem essa cabeça de quem passou por redação, a gente consegue pensar num VT rápido, então meu processo de edição é muito rápido. Então, eu tenho Canva, eu tenho CapCut. Mas você mesmo edita. Já pensa editado, Eu já né? penso Você edita editado. tudo. Assim, menos minhas publis que são mais elaboradas. Então, hoje, meu contrato, agora em outubro, eu fui embaixadora da Araújo do Outubro Rosa. E aí, eu queria fazer um Reels mais elaborado, e aí eu contratei uma cinegrafista que também edita, que é uma pessoa que eu trabalho desde a Rede Super, e eu só li o que é, o vídeo é esse, o off é esse, a ideia é essa, ela fechou. E ela vai e ela edita pra mim, filma pra mim. Mas, no geral, eu tenho todos os equipamentos, eu tenho vários microfones de vários tamanhos, vários formatos. Eu tenho eu tenho várias câmeras, então eu vou dentro a tecnologia eu tenho. Mas, para mim, o mais importante é o processo criativo. Então, por exemplo, vou falar desse caso da Araújo, do Outubro Rosa. Eles me contrataram para poder falar sobre autocuidado. E falaram, Ariana, a gente quer falar sobre autocuidado, mas de diversas formas. Assim, o briefing é esse daqui, mas você fica livre. Na hora. E por que eles me contrataram para falar sobre isso? Eu venho falando sobre autocuidado nas minhas redes já tem uns 2 anos. E para além de skincare, para além mais autocuidado, que é você dizer não, você dar limite, você fazer boas escolhas. Na hora eu sentei, escrevi meu off, aprovei com eles, e eles, ok, aprovado, eu fui, gravei, a Kes editou. Mas existem outros jobs que eu faço que é isso, sou eu mesmo, coloco o tripé, gravo aqui os stories mesmo que eu fiz para essa campanha, eu mesmo gravei, eu legendei, eu editei. Mas o meu processo criativo eu tenho uma boa ideia, eu vou fazer. Eu gravo muita coisa, nem tudo eu uso, mas eu vou aprendendo também a dosar, né? Senão a gente também tá só gravando, não tá só produzindo. E hoje a minha preocupação muito grande é não estar trabalhando o tempo inteiro. Hoje eu trabalho como ghostwriter, como escritora, então agora eu também dou consultoria literária, e aí teve um dia eu fui pro Rio de Janeiro atender uma cliente, e o nosso projeto era produzir um livro em 15 dias, eu escrevi um livro em 15 dias. Operação Kamikaze. Então fiquei durante uma semana na casa dela, lá no Rio. E aí teve um dia que eu acordei de madrugada, tinha tido um sonho horrível. Eu sonhei que eu tinha voltado a trabalhar em redação, tive um sonho horrível. Tinha voltado pra redação, e que aí eu tava nessa redação, e aí as pessoas falaram, Ana, tava de apresentar o jornal, eu falei, mas o que eu tô fazendo aqui? Eu não era pra estar aqui. Aí a pessoa falou, não, você olhou a escala do plantão, eu falei, meu Deus, pior, é o sonho, escala de plantão, mas eu não queria trabalhar no mais de plantão. E aí eu falei, mas vocês sabem que eu só aceitei estar aqui porque eu não tenho mais plantão? E acordei. Na hora que eu acordei, eu senti assim, Deus falando muito claro pra mim. Tá, beleza, você saiu do plantão, mas você criou um plantão pra você. Você não para, você tá trabalhando 24/7. Tá pior a situação de tanto que você trabalha. E aí, nesse dia, eu acordei no Rio, eu falei, ok, eu preciso escolher melhor os meus trabalhos e escolher a hora que eu não vou estar trabalhando, com freio. Mas que é uma questão de escolha, né? Então, hoje, até na hora que eu vou criar, que eu vou produzir, eu tento ser mais assertiva. Você roda anúncio? Se eu faço tráfego pago... Acredito que eu ainda não faço tráfego pago, tá tudo no orgânico. Nossa. E no caso, por exemplo, de ghostwriter, eu tenho fila de espera de mais de 1 ano de projetos. Hoje eu escolho os projetos que eu quero trabalhar. Muito bem. Uma escala eu nunca escolhi na vida, mas os projetos em que eu trabalhar hoje eu escolho. Então, voltando a uma escala aí. Essa que não, obrigada. Para, pergunta mesmo. Eu já esqueci, eu tô falando só pra pergunta um negócio, respondo 3 coisas diferentes. Se tem alguém que ajuda. Quem convidou essa pessoa? Que você usa, antigamente tinha um personagem na Praça é Nossa, eu acho, que falava lá pergunta. Então. Tudo que vai lá pergunta. Não vai saber tu também não, Praça é Nossa, nunca se tinha alguém pra ajudar. Não, assim, hoje tem o Matheus que me ajuda, que o Matheus trabalha como estagiário lá na Rede Minas. Não, mas então, não são as redes pessoais, não. Mas você puxa ele também? Porque é o seguinte... Oi, Ana, tá lá meu roubo em todo post dela. Não, sim, mas eu achava que era de amiguinho, assim, não, é que você paga. Então, assim, o que acontece? Eu não conseguia, por exemplo... Vai, faz o pitch. Já fiz aqui o meu jabá. Faz o pitch. Precisando, inclusive. Quando eu fazia... Se você pegar meu celular hoje, eu tenho, assim, mais de 100 posts. Posts não, né? Material bruto. Você nunca postou. Por quê? Porque eu faço aqui agora, eu falo, preciso editar. Pronto. Gente, sempre me distraio. Não edito. Então, quando o Matheus veio pra Rede Minas... Quando você cobra? Tô brincando, depois de conversa. Falei assim, Matheus, aqui, ó, todos os conteúdos, abre o airdrop aí. Fazer um monte eu tinha off, um monte eu não tinha, vai, resolve aí e tal, vamos fazer isso desse jeito.
Então, hoje, muitos vídeos o Matheus edita. Os que eu edito, eu mando pra ele e falo, Matheus, melhor Finaliza pra mim. Finaliza, por favor. E aí, um pouco de dificuldade de finalizar. Eu falei, não, você paga o CapCut pra isso. Finaliza. Então, o Matheus me ajuda muito. E isso fez com que eu movimentasse mais. Por isso que você tá super ativa. Exatamente. Entendi, pronto. Entendi tudo. Que movimentasse mais a rede. Por quê? Mas Porque se você pensar, se você parar numa lógica de pessoa normal, que a gente não é, na verdade, você não tem tempo pra isso. Não. Você não tem tempo pra isso. Mas você consegue entregar, porque, por exemplo, quando eu tenho meus cursos digitais, meus projetos digitais. Aí, nesses casos, quando eu tô em lançamento, eu tenho uma pessoa que me ajuda, mas dentro já, e que é remunerada. Tem um prazo, tem deadline, né? E ela é minha coprodutora dos meus projetos, que é a Tauana Soares, maravilhosa, e tá fazendo jornalismo. Acho que a Tauana não precisa, mas ela quer. Não, faça jornalismo, faça letras, faça tudo. História, entendeu? Faça tudo. Aliás, eu nunca vou ser a pessoa que vai falar, não faça. Eu vou falar, vai lá e faça. Faça, sabe por quê? Por mais que você não trabalhe, você aprende tanta coisa. E desaprende. Pelo menos deveria, também, né? A ideia é que aprenda. A ideia é essa. Mas aí. Trata a gente. Mas enfim, aí ela, às vezes muitas coisas ela manda, peraí, eu vou refazer. Porque eu fico nessa de, peraí. Então eu tenho às vezes essa dificuldade de. Eu tenho padrão IANA de qualidade. Porque é um nível de exigência que muitas vezes te exaure junto com a sua rotina. Então, se você for pensar numa rotina de gente normal, você não tem tempo para tanta produção. Não, impossível. Você não consegue, você tem que ter um bracinho ali para te ajudar. Né? Então, é isso que acontece. Muitas vezes eu tenho 1 milhão de ideias. Aí, sabe o que eu vou começar a fazer agora? Eu vi um post outro dia do Raul Sena que eu achei demais. Ele escreveu uma história num post dele, um texto maior, contando de uma viagem que ele tinha feito de Goiânia até outro lugar, sei lá onde, da história do motorista. E no final ele falava assim, eu guardarei essa história mais uma vez nos meus livros mentais. Eu percebi que eu tenho feito tantos livros mentais na minha mente. Agora eu vou fazer o meu pitch, vai. Aproveita a oportunidade, Ana. Por quê? Tá gravado, hein? Tô levantando aqui, já cortar agora, vai. Você não para. As pessoas mandam assim, como é que você aguenta? Eu falei, não, gente, eu não aguento. Eu vou dormir, não vou dormir, vou morrer lá, eu vou desmaiar à noite, entendeu? Exatamente por isso. Às vezes por uma falta de foco, por uma falta de organização, mas muito pela rotina, né? O Matheus fala, pode ficar tranquilo aí, porque eu não tenho um pinto para dar água em casa. Exato. A gente tem, e a gente precisa, de fato, elevar nosso pensamento, nossa vida mental, porque senão você não dá conta. Aí eu vou trazer duas coisas aqui em cima do que você fala. Primeiro, que aí vocês que estão na faculdade agora, olha para isso aqui, olha a oportunidade de negócio que tem, olha a oportunidade profissional que tem. Então, o jornalista, o Foca de hoje, ele pode olhar para isso que a gente está falando e, meu Deus, isso é um mercado. Até porque a gente não vai sair do mercado. Não. Né? Você pode migrar e tudo, mas você continua no mercado. Mas você pensar, eu posso trabalhar com conteúdo jornalístico, com critério jornalístico, quer que seja, mas eu posso trabalhar com edição, eu posso trabalhar com texto, eu posso trabalhar com revisão, eu posso trabalhar com notícia. Meu Deus, oferecendo serviço para médicos, redes sociais de médicos. Meu Deus, fazendo isso para pessoas que são arquitetos. Então, quando a gente olha para o jornalismo, afinal de contas, a gente está aqui num podcast, né, de pessoas que estão aí para se formar, isso é uma oportunidade de mercado que antes não existia. Então, esses profissionais que antes estavam nas redações, trabalhando ali com aquele monte de gente, as redações estão mais enxutas, por causa de Henry Jenkins, leiam, né, Convergência Midiática, esse livro é interessante, a faculdade todo mundo já deve ter lido. Então, um dos efeitos é isso, você enxuga a redação. Tá, para onde que esses profissionais eles podem ir? Eles podem olhar para as redes sociais e enxergar ali um mercado gigantesco e sem limites. Hoje eu tenho os meus cursos, né, então, os meus cursos sempre focados no desenvolvimento das mulheres, então, autoconhecimento e desenvolvimento pessoal de mulheres. Isso, eu sou uma pessoa. Se a Dani resolveu criar um outro curso, ela vai precisar de alguém para poder editar, para filmar, para transformar esse conteúdo em algo que as pessoas vão assistir. Quem pode fazer esse tipo de conteúdo? Jornalistas. Então isso torna uma área de trabalho maravilhosa. Mas, para isso, a pessoa tem que aprender a empreender, aprender a fazer pitch e desenvolver outras habilidades que talvez as faculdades não ensinem. Mas a vida ensina e tá cheio aí, gente. Rede social tem muito, cursos tem muitos. Não, e quando você conversa com um jornalista da velha guarda, das antigas, o que ele fala assim, detesto editar. Eles detestam. Detesto isso. Por quê? Porque ele gosta de produzir. Mas tem que ter uma retaguarda, né? Alguém que edite, alguém que coloque lá uma edição bacana, um BG legal, né? Precisa ter isso. Por quê? Porque além dele não gostar, ele não tem esse tempo. Não, né? Ele também, às vezes, não quer aprender. A gente não quer aprender tudo. Eu não quero aprender tudo. Então, a gente pode escolher. Então, eu falo isso muito quando eu vou nas faculdades, adoro dar palestra em faculdade.
né, que, gente, vocês têm um novo mercado de trabalho. Para de olhar um pouco. Eu falo o seguinte, o jornalismo que a gente estudou é o jornalismo em que ele era ancorado, em que a gente pensa que é o jornalismo que você fala, você escreve e você registra. Você registra por meio de fotos, você registra por meio de filme, enfim, né, de vídeo. A gente tem que pensar no jornalismo que inova, um jornalismo que cria e um jornalismo que empreende. Quando você sai só desse jornalismo que é ancorado no fala, escreve e registra, e você pensa no jornalismo que inova, que cria e que empreende, você expande a sua visão e você sai de uma estrutura de escassez de vagas de trabalho para enxergar um mercado gigantesco em que você pode criar as suas condições de trabalho. É nesse jornalismo hoje que eu estou. E aí você falou sobre os livros mentais. Hoje, uma demanda que eu percebi, eu sempre escrevi muito bem. O jornalismo me deu a celeridade para escrever. Porque o que um repórter faz? Você chega num lugar, você tem lá um acontecimento, você tem que transformar o acontecimento numa história. Nem todo acontecimento é uma história. Às vezes, um acontecimento, para se tornar uma história, alguém tem que contar. Então, eu percebi que existiam muitas pessoas com histórias mentais, mas que não tinham a habilidade, o tempo e a capacidade de transformar isso em histórias. E aí, eu comecei a trabalhar como ghostwriter, escrevendo essas histórias. Hoje, eu dou consultorias literárias e eu criei um programa que chama Casa de Escritoras, onde eu convido mulheres, Dani está convidada, mulheres que têm livros mentais para se tornarem livros reais. Né? Mas como? Olha, o meu olhar jornalístico, e além de jornalístico de pesquisadora, porque eu fui fazer um mestrado e um doutorado em comunicação, sou PhD pela UFMG, eu consigo olhar o que você tem, a sua potência, aquilo que você tem, o jornalismo me dá a noção de o que, quando, como, porquê, né? O lead está ali, eu consigo olhar aquilo e falar, peraí, isso aqui é uma história, a academia me dá essa noção de metodologia, de estrutura, isso aqui funciona, e o conhecimento de mercado me ajuda a falar, olha, isso vende, isso não vende, isso funciona, isso aqui está ligado às tendências, não está. Então, eu criei um novo negócio, eu criei uma outra oportunidade. Claro, tudo que eu aprendi na redação vem junto. Eu ia te perguntar sobre esse processo da transição. Quando você estava lá na redação de jornalismo, você já sonhava com essas coisas? Certamente. Você já vislumbrava esse futuro promissor? Sim. Que hoje te dá uma... Muito mais que eu ganhava antes. Sem plantão. Sim, sem plantão. A gente só pode continuar conversando aí que tem um B.O. assim lá em casa. E jornalista é isso, tá? Mas aqui na verdade é mãe. É que esse plantão não acaba, o plantão da mãe não acaba. Matheus, sim. Qual que eram os meus questionamentos? O meu questionamento era essa questão do plantão, porque não tem como. Se você vai trabalhar em redação, você vai ter plantão, independentemente do veículo onde você vai trabalhar. Então, existe uma questão de sábado, domingo, feriado. E que chega uma hora na vida, tem pessoas que não ligam e que lidam muito bem com isso. Eu queria uma qualidade de vida diferente, eu não queria mais acordar de madrugada. Porque é uma coisa da profissão, não é de uma emissora, é da profissão. Então eu não queria isso mais. Então quando eu comecei a olhar, outra questão também que eu olhava muito, eu estava com, é um marco na história, eu tinha 36 anos, tinha acabado de ter meu segundo filho, e eu li um livro que chama Ouse Crescer, de uma autora canadense que chama Tara Moore, e ela falava assim, pense nas pessoas com quem você trabalha que tem 20 anos a mais que você. Onde elas estão? O que elas estão fazendo? E aí eu comecei a pensar nas repórteras e apresentadoras que tinham 56 anos. E aí eu não vou responder essa pergunta, vocês me respondem onde elas estão. Eu não vou responder, vocês respondam, cada um responde de acordo com o próprio conhecimento. E aí nessa hora eu falei, tá, e com menos 10, com 46? E aí tá, diminui com 41. E aí quando eu comecei a olhar para o futuro, eu comecei a pensar que estava no momento de olhar para outras coisas que eu sabia fazer para além de segurar no microfone. Eu falei, meu Deus, eu sei contar histórias. Mas como que eu posso contar histórias para além de um microfone? Então foi um movimento que foram 3 anos de elaboração, que passou por entender questões de futuro, de presente, daquilo que eu sabia fazer, mas de passado, olhar para minha bagagem e olhar também que existem sonhos que a gente tem para realizar e que talvez em alguns momentos eu falar, ok, beleza, parabéns, concluiu o sonho, parabéns, você já fez o que tinha que fazer. Quais são os próximos sonhos? Então, o jornalismo é uma profissão que ela te traz muitas habilidades. Então, te traz a habilidade de síntese, né? De contar histórias, de entender a notícia. Mas faltam outros pedaços, outras habilidades que outras profissões vão ter. E aí eu comecei a olhar para o que eu podia fazer para além. Mas foi um processo muito duro, porque inicialmente eu não conseguia ver nada. Inicialmente eu vi uma tela em branco na minha frente. E quando eu comecei a ver essa tela em branco, eu comecei a fazer perguntas incômodas, não para os outros, que é o que o jornalista faz, mas para mim. E aí eu acho que é muito mais difícil eu fazer perguntas para mim do que para os outros, e é muito mais difícil eu encontrar respostas honestas para as minhas perguntas do que exigir que a outra pessoa me entregue a resposta que eu quero. Eu não precisei de outra pessoa falar o que eu vou fazer. Eu tinha que perguntar, gente, que eu tô precisando resolver. Sabe o que é interessante? É porque quando você saiu da Globo, eu
tava te acompanhando na rede social e tal, e eu lembro que você começou a postar mais no seu escritório, mostrar mais os seus livros, e sabe a pergunta que me vinha assim, era tipo, meu Deus, o que ela vai fazer agora? O que essa doida vai fazer? Ela abre a tela do computador, o que acontece quando ela abre a tela do computador? O que vem? Porque você tava numa rotina, de repente você tá em outra, completamente diferente, na sua casa, no seu escritório. Eu fiquei me perguntando e olhando esse cenário, sabe? E como é que foi pra você depois? Saiu, agora eu vou fazer os meus sonhos, é isso, foi duro o processo, mas e agora? Eu tô em casa com filho, marido, e eu tenho que produzir, ser produtiva. Mas às vezes eu tô no Chile, às vezes eu tô na Argentina. Hoje. Mas sabe Em outros momentos eu tô na Bahia. Só abrindo um parênteses, que assim, de modo geral, o jornalista que está empregado, ele é muito medroso. Claro! Ele não sai, ele não avança, ele não voa, porque ele tem o medo, e se não der certo? É. Só que a gente nunca se pergunta, mas e se der muito certo? É. Né? Então, o jornalista que está na redação, muitas vezes, é tipo uma cobra lá em casa, gente. Da pauta. Aqui, Cobra ameaça crianças em Nova Lima. Alô. Não, aqui é a notícia. Vou narrar a notícia. Bastidores. Uma mãe de família foi surpreendida durante o trabalho ao ser notificada liberado no notificada aplicativo. pela família que uma cobra ameaçava a segurança de crianças, de gêmeos. As informações não contam aqui. Tinha uma cobra lá em casa, gente. Aí eu falei, liga pra segurança, não posso falar, liga pro Bruno, Bruno, resolve ter uma cobra lá em casa. Esse meio tempo, já liguei pra buscar. Sabe assim? Mas a gente tem muito medo de, e se der errado, o que eu vou fazer? Aí você começa a pensar, inclusive, em outras profissões que não tem nada a ver com você, mas que você talvez pense numa pequena renda. Sim. Né? Você pensa muitas vezes na Um renda. exemplo, Gabriel Sena Não. abriu uma fábrica de brownie. American Brownie, muito bom, inclusive, recomendo. Pois é. Então, assim, Aí ele depois largou o jornalismo e hoje vive de brownie. mas aí ele se encontrou naquilo. Sim, mas Né? foi Muitas fantástico. pessoas não sabem nem pra onde ir. Eu quero, mas não sei. Eu quero, mas não vou. Eu sei, mas eu tenho medo. Amiga, e esse era isso. o meu caso, porque na minha época, já posso falar na minha época, né? Que quando eu pedi. Já tem 3 anos, já tem, né? né? 1 ano e meio. E parece ter muito mais. Não, eu falo assim, 3 anos desde que você começou a pensar em mudar. Então, né? 4 anos e meio. Então, quando eu comecei a pensar nisso, as pessoas elas saíam das redações para ir para outra redação. Então, saía da Globo e para a Record. Saía da Record para ir pra... Então, elas só trocavam. A profissão, a essência era a mesma. A minha saída, a Juliana Perdigão saiu um pouco antes de mim e ela tinha ido para dar aula, porque a Ju também fez doutorado. A gente brincava que a gente chamava bancada acadêmica lá na Globo, né? Que era a galera que ia para pós-graduação para estudar. Então, mas eu quis criar algo diferente. Então, o que eu entendia? E eu falo, todo processo de transição, você tem que entender assim, você quer transicionar, de empresa? Porque às vezes você mudou de empresa, resolveu. Você quer transicionar de função? Às vezes você é repórter, virou editor, resolveu. Você quer transicionar de repórter para apresentador? Às vezes você fez isso, resolveu. Ou é essa profissão, esse exercício profissional que não te satisfaz mais. E aí a minha questão era essa, eu fui criar algo que não existia. Então quando você fala dessa cena, abre o computador e faz o quê? Meu marido, todos os dias ele me faz essa pergunta. Eu levo os meus meninos na escola, a gente tem uma dinâmica familiar em cada um, faz um tema gincana, né? Aí, corrida maluca do Gugu. Corrida maluca do Gugu, você conhece? Não. Aí, na hora da gincana, a correria, na hora que eu chego das crianças, tipo, eu acabei minha partilha dele, ele assim, ufa. E são 7h30 da manhã. Aí ele vira pra mim e fala, o que você vai fazer hoje? E aí, é uma delícia eu poder falar, hoje eu quero fazer isso. Então, por exemplo, tem dia que eu abro meu computador e vou escrever meu livro. Eu tô escrevendo meu 2º livro agora, em que eu falo sobre coragem. Legal. Tem dia que eu abro meu computador e vou escrever livro de outra pessoa, porque eu sou ghostwriter. Tem dia que eu abro meu computador e vou fazer um roteiro, um off, para alguma campanha. Tem dia que eu abro meu computador e vou fazer uma proposta, algum orçamento. O tempo todo eu tô lidando com orçamentos. Tem dia que eu abro meu computador e vou resolver burocracias, enviar a nota fiscal, detesto, agendar reunião. Tem dia que eu abro meu computador e vou gravar. E aí eu vou gravar conteúdo, eu vou dar mentoria. Então, exige uma organização muito grande. Primeiro, financeira, tá? Não quero iludir ninguém, gente, não é fácil. Tem que ter uma estrutura, tem que juntar dinheiro, você tem que ter uma reserva de emergência, você tem que ter uma reserva de transição, que é outra coisa. Podem procurar Cristiane Leite, que era minha colega na Globo, pediu demissão para poder fazer isso. E ela, quando ela pediu demissão, ela falou assim, obrigada, porque quando você pediu demissão, eu vi que eu também podia voar.
Então, o meu movimento, eu sei que ele foi muito significativo dentro dessa estrutura. Não, porque- e isso muitas vezes tem a ver com a estrutura, Sim. mas a maioria das vezes não tem a ver com a empresa em Não. si. Tem muito a ver com a gente. Meu caso era eu. Com Os a meus- gente, minhas questões porque eram assim, minhas. Né, empresas pagam, né, muitas pagam bem, tem benefícios, ambiente ótimo e tal. Óbvio que outras não têm, mas muitas vezes isso está dentro da gente. Né? É o que você falou, às vezes você transita ali para outra função, ganhando uma mixaria a mais, mas você fala, nossa, Era isso tô que eu precisava. realizada. Resolveu. Exatamente. Muitas vezes não, se fala assim, gente, eu tenho que realmente montar uma fábrica de macarrão para ser feliz. E pra Não mim, é? Matheus, foi muito isso, assim, eu fui fazendo testes. Então, assim que eu saí da Globo, eu assinei um contrato bem legal de produção de conteúdo com uma cafeteria. Então, comunicação estratégica e produção de conteúdo. Eu sou a louca do café, sou super consumidora de café. Fiz durante 3 meses. O que você fez um quê? Nós fomos. Mas vocês tomam café especial, café bom, né? Não é café ruim, não, né? a gente é rico. Vocês são ricos, gosto. Pelo e menos aí, nosso café é caro. exato. Eu falo que é o luxo mais barato que tem. R$15 uma xícara, você se sente muito chique, né? R$15 resolve. Esses luxos. Então, assim, eu testei. Falei, não gostei tanto. Foi legal durante esse período, mas não quero continuar fazendo isso. Então, media training, adoro dar media training. Então, nesse período, eu treinei altos cargos do BDMG, pra gente da Copasa. Então, fui chamada pra isso. Delícia, gosto de fazer. Palestras, é uma coisa que eu amo fazer, eu viajo muito. Esse ano eu fui para Pomerode, esse ano eu fui para o Mato Grosso do Sul, em Campo Grande. Eu tive agora numa cidade chamada Itapipoca, interior do Ceará. Fui falar sobre estações das mulheres, negócio muito legal. Então, eu vou me arriscando e vou sentindo isso, eu gosto, não gosto. Tem 1 ano e meio a minha transição. A impressão que eu tenho que tem 10. Agora, vou te falar que tem dia que eu abro meu computador e dá o branco? Vários. Tem dia que eu não tenho ânimo para poder fazer nada? Sim. Tem dia que o menino fica doente? Ontem, inclusive. E daí, aí, muitas vezes, a família tem que entender que porque você está trabalhando em casa, que ainda assim é trabalho. Isso eu acho dificílimo, né? Porque Muito. é a mesma história do home office, né? Que todo mundo fez na pandemia. E é dificílimo, porque a pessoa acha que você está ali na frente do computador fazendo nada. Você está fazendo Né? tudo. Muitas vezes você está fazendo tudo na frente do celular, que não é um computador, mas é um computador, entendeu? Você, às vezes, a pessoa acha que você não está fazendo nada, mas você está fazendo tudo. Você está escrevendo um texto, você está respondendo um orçamento, tudo no celular. E produzindo conteúdo, editando vídeo. E outra coisa também que acontece muito, assim, hoje eu viajo muito, mas eu sei que muitas viagens que eu estou fazendo, eu estou trabalhando, ainda que eu esteja em lazer com a família. Né? Então, eu tô com meus filhos, sei lá, esse ano a gente foi para Campos do Jordão, por exemplo. Teve uma ideia? Exatamente. Então, eu vou ali. O maravilhoso foi quando Mendonça. Pousei em Mendonça, o Sebrae me liga. E Ana, fechamos aquele orçamento. Você consegue produzir o conteúdo agora? Eu falei, consigo, vai ser de Mendonça. Pode. Pode. Então, assim, exige essa capacidade de você criar não só para o outro, mas para você. É fácil todos os dias? Não. Assim como também tem semana que você passa no seu trabalho de CLT e você fala, meu Deus, essa semana foi péssima. Então, planejamento, resistência, uma criatividade e entender que se der errado, você pode voltar. A pergunta para mim que virou a chave, eu comecei a fazer essa pergunta na minha caixinha, mas um dia eu fiz ela para mim. E eu conto isso no meu segundo livro. O que você faria se você não tivesse medo? Eu comecei a perguntar isso para as pessoas. E aí um dia eu fiz essa pergunta para mim, o que eu faria se eu não tivesse medo? E a resposta era, eu pediria demissão. Mas entre responder e fazer foram 3 anos. 3 anos pensando. Pedir demissão para quê? Quando eu abrir o computador, na segunda de manhã, o que eu vou fazer? E hoje o que eu mais tenho é coisa para fazer, inclusive. Eu não tenho opção de não abrir o computador, no caso? Até tenho, só que eu tenho que avisar para várias pessoas. Querido, o prazo não vai dar para cumprir. Oi, vamos desmarcar essa reunião. Olha, sabe esse capítulo do livro? Só semana que vem. Mas eu consigo fazer isso. Agora, se você me pergunta se eu sou mais feliz hoje, não tem sombra de dúvidas. Se eu sou mais bem remunerada hoje, certamente também. Se eu tenho mais tempo com os meus filhos, absolutamente. Então, o que eu falo é que você tem que ter uma equação de vida. Qual que é a sua equação de vida? Você que é um foca, talvez a sua equação de vida seja trabalhar numa grande emissora. Talvez a sua equação de vida, questão de sucesso, tá ali entregar tudo para sua vida profissional. Talvez ali a questão do dinheiro não conte tanto. Mas chega algum momento que essas coisas balançam. Tem hora que você vai querer ter mais tempo para a família. Tem hora que você vai querer ter mais segurança. Hoje, por exemplo, quando você fala com a pessoa da redação, né? As pessoas de redação, elas precisam dessa segurança. O CLT, na verdade, né? Chegou um momento para mim que a segurança já não importava. Até porque tem muita gente que acha que tem segurança no CLT, mas não tem. Nem no concurso público, né? Nenhuma. A gente tem que dormir em paz, assim, sabe? Tem que ter o básico, o importante, mas eu acho que a gente
aquela história, ai, que quero ser feliz. Não, eu acho que você precisa ser feliz para executar bem o que você faz. Se você não tá feliz, você não executa. E qual que é a sua equação de sucesso? Olha, hoje eu não tô achando, não achei ainda, não, tô procurando. O que você já tirou? Na verdade, eu tirei muito da sobrecarga de trabalho. Antes eu tinha um nível de exigência que me adoecia. Você gostava de estar sempre ocupada? Não era ocupada nem preocupada, mas eu acho que a gente eleva, às vezes, tanto o nosso grau de exigência que isso acaba te adoecendo. E você percebe que aquilo não é necessário. Sabe? Que você consegue entregar um material bom para você conseguir tempo para fazer outras coisas igualmente boas. Entende? Eu acho que e esse olhar foi para o restante da vida, para tudo que envolve, né, o meu dia hoje. Então, hoje, você perguntar de uma equação boa, eu consegui ter tempo com os meninos, executar as tarefas com eles. Por quê? Porque eu tenho um marido que não consegue, não que ele não queira, mas que ele não consegue. A equação dele ainda está muito focada no trabalho. É uma pessoa que trabalha o dia todo. Se precisar a madrugada toda, todos os finais de semana. Hoje, o trabalho exige isso dele. Então, eu preciso ter... Ele me precisa, ele precisa de mim na retaguarda. Então, hoje, a minha equação é conseguir trabalhar, conseguir entregar com um grau de excelência que a gente tem, que isso a gente não perde, né? Mas também cuidar dos meus filhos. Ter tempo para minha casa, ter tempo para o meu ócio, né? Muitas vezes, eu acho que a gente produz bem no ócio, né? Os livros mentais que a gente faz na vida, eles vêm do ócio também. Então, eu preciso fazer essa equação ficar melhor. Perfeita ela nunca vai ser, não, né? E ela muda o tempo todo. Uma hora entra... Por exemplo, os meninos vão crescer. Exatamente. Aí eles saem da equação. Aí você fala, como, gente? Viverei, né? Porque hoje você fica muito tempo no trânsito, você quer demandar para as crianças atividades para que lá na frente, talvez o que você não teve oportunidade de fazer para elas seja simples, né? Hoje, muitas vezes, para nós é dificílimo, novos idiomas, porque no passado você não tinha isso, né? Então, você quer ofertar, né? Obviamente, sem sobrecarregar. Então, a minha equação, ela tá quase boa. Não tá 100% ainda, tá quase boa. E a sua? Qual que é a sua equação de sucesso hoje? Nesse momento em que você é um foca. Então, meu desejo é empreender, sabe? Eu gosto muito de estar ali na redação do jornal. Já falei para Dani várias vezes que eu gosto da TV e tal. Quero, talvez, ter oportunidades como repórter e tal, poder fazer as coisas. Mas o meu desejo, já antes de entrar na TV e desde o início, era empreender. Tanto é que a gente faz curso, a gente faz um monte de coisa porque eu quero ir para esse lado, sabe? Então, no futuro, eu me vejo empreendendo na área da comunicação. Seja com curso, seja com redes sociais, vídeos, enfim. Essa é a minha equação de vida. E casar, ter filhos. Eu falo muito com o Matheus assim. O Matheus é muito rápido. Nossa, a pessoa rápida já resolve tanto a vida, gente. Então, assim, as pessoas falam assim, mas quem edita? Eu falei, o Matheus, não, mas o Matheus grava. Eu falei, na hora que eu acabei de gravar, ele já editou o vídeo. Então, eu falo para ele, você tem que experimentar. Quem tem a oportunidade de estar numa redação, enquanto ele está na faculdade, tem que experimentar. Então, toda vez eu falo assim, Matheus, você tem uma matéria, vai lá, você oferece para fazer. Sim, você faz isso? Faz, Matheus faz muito isso. Então, assim, experimenta ser repórter, experimenta ser apresentador, experimenta fazer ao vivo. Uma vez eu coloquei ele ao vivo, falei, Matheus, ninguém treina a fazer ao vivo. Não. Você só faz ao vivo fazendo ao vivo. Então vai para lá, né? A gente joga a pessoa para fazer. Para você ver o que te dá prazer, o que te faz feliz. E se isso te der dinheiro, melhor ainda. Se não, você faz uma coisa que te dê dinheiro e outra que te dê prazer. Ou então você... É porque a questão do dinheiro, ela também vai oscilar na equação. Durante muito tempo na minha vida... para mim não era importante eu ganhar dinheiro, porque dentro da minha equação familiar, o meu marido ganhava dinheiro. E uma outra piadinha que rola muito, ele falava assim, seu marido faz o quê? Qual é a profissão do seu marido? Meu marido é empresário. Não, mas a formação dele, ele tem uma formação? Não tem uma formação, ele não tem. Não. Mas era muito comum você ver assim, meu marido é engenheiro, né? Aí falava assim, esse marido aqui é engenheiro, porque alguém tem que ganhar dinheiro. Então essa é uma coisa que você falava muito nas redações. Graças a Deus. Você fala, ufa, graças a Deus, não tá na Ainda bem que não é jornalista. Alguém tem que ganhar dinheiro, porque alguém tem que pagar as contas da casa. Isso. Então, durante muito tempo, eu me ancorei nessa posição muito confortável, de falar assim, não, ele que vai ganhar dinheiro. Gente, se você quer saber quanto jornalista ganha, entra no Google, coloca assim, piso salarial. É uma boa referência. Eu fiz isso outro dia numa sala de aula. Falei, vocês têm ideia? Eles não. Falei, digita um piso. Aí você vai ter uma referência. Eu não preciso te contar, o Google te conta. Então, para mim, durante muito tempo, o dinheiro não foi importante, porque ele bancava. Mas chegou numa hora que o dinheiro passou a ser importante. Que eu falei, peraí, eu acho que eu posso fazer mais do que eu faço. Só que aí veio as questões de, ok, então tá, o que fazer com isso? E aí, durante muito tempo, durante esse período de 3 anos, eu trabalhava na redação, escrevia como ghostwriter no outro horário. E aí fazia livros.
Ou então estava ali na redação e estava dando treinamento corporativos. Ou então comecei a fazer meus cursos, meus grupos de leitura. Então, durante um bom tempo, eu trabalhava 24/7. E fazia a faculdade lá. E mestrado e doutorado no meio disso, gente. Foi uma e filho loucura. pequeno. E filho pequeno. Foi bem louco. Foi muito... Mas foi uma fase. Por isso que eu falo que as equações, elas mudam. Tem uma fase em que cada fase a gente topa uma coisa. Uhum. Hoje, eu quero trabalhar menos, eu quero ser mais assertiva. Então, ajustes que eu fiz. Até nos produtos meus serviços. Eu aumentei os preços de todos os meus serviços. Não, e quando você passa por esse turbilhão, você fala assim, mas como que eu consegui? É incrível. Quando você tá à toa, literalmente, você fala assim, gente, mas um ano atrás eu tinha um menino pequeno, casa para cuidar, bater ponto na redação, fazer faculdade, mestrado, doutorado, etc. Ainda escrevi. E agora eu tô aqui à toa. Você passa, às vezes, a se sentir até inútil. Você tem essa sensação? Eu já tive tanta essa sensação de estar de folga, falando assim, nossa, mas como eu tô inútil, gente? O que eu preciso fazer? Nem que seja arrumar uma gaveta, não tô inútil demais, deitada aqui olhando pro tempo. Você já teve isso? Eu tive quando eu voltei de Mendonça, e aí eu voltei muito cansada, porque eu fui pra Mendonça pra passear, e aí fiquei trabalhando, gravando vídeo, porque eu fechei em contrato com a Unimed, com a Sebrae, enquanto tava lá. Então, eu falei, não vou perder o job, fiz. Então, quando eu voltei, eu falei, essa semana eu vou ser inútil. E aí, comecei a maratonar Bridgerton. E fiquei no sofá maratonando série. Gente, no segundo dia, eu já arrumei coisa pra fazer, e já resolvi vários problemas da família. Eu não consegui ser inútil uma semana. Não fui inútil. Mas é porque a gente pensa que o descanso é inútil. Exatamente, eu falo isso muito com o Bruno, porque o Bruno trabalha demais. Quando eu conheci o Bruno, ele trabalhava todas as madrugadas, o telefone tocava todas as noites. E aí ele saía de férias 3 dias. Meu marido. Ele falava, nossa, tô com uma sensação estranha. Meu marido. Eu sempre mostro nos meus stories. Eu falei, é porque você tá à toa, você tá descansando, você trabalhou o ano inteiro, você precisa de 3 dias sem o telefone. Não, mas uma sensação de inutilidade. Porque a cultura te diz que você tem que estar o tempo todo ativo. Né? E o jornalista tem muito isso. O povo fala assim, porque o médico não descansa. O jornalista também não, meu filho. Você sai aqui, você pega uma pauta, você tem uma batida, você vai lá e filma e manda pra redação, mesmo que você não esteja. Não, eu não tô em redação, gente. Se você olhar, eu mando direto pauta para minhas ex-chefes. Eu falo aqui, peguei uma pauta maravilhosa, entrei em contato com pessoas, isso aqui é a cara, terra de Minas, isso aqui é um bom Bom dia, Minas, pega esse trem aqui, esse bom dia, Minas. Mas esse negócio de não parar, eu comecei a brincar com isso. Meu marido é empresário, também engenheiro empresário, então eu comecei, nas viagens, eu começava a mostrar a ele assim, eu falava, tá no telefone, tá no telefone. Mas hoje o meu esforço é que eu não quero ser a pessoa do telefone. Lá no Fire, o Samiraj, na palestra dele, a única coisa, assim, que uma das coisas mais fortes que eu trouxe é que ele falou assim, as pessoas falam, né, enquanto você tá na praia, você tá trabalhando. Hoje eu quero estar na praia e não estar trabalhando. Então, para 2025, eu tô fazendo esse ajuste. Eu tô reajustando o preço de algumas coisas que eu tô fazendo, quero cobrar melhor, não é cobrar mais, mas é cobrar melhor para alguns serviços que eu faço, para que quando eu viajar, eu consiga simplesmente viajar. Então, eu tô cheia de planos, assim. O que eu acho que é muito gostoso, né, de vocês que estão agora nesse momento da faculdade, faz a lista de qual que é o seu plano hoje, seus sonhos hoje, o que é importante nessa equação de sucesso, e revisita isso com frequência. E quando você sentir que uma meta foi batida, celebre, mas se abra para criar outros sonhos. E quem tá falando isso aqui, são 2 veteranas. Estamos aí. Gente, vocês têm muito em comum, né? Por isso que eu trouxe vocês juntas. Inclusive ela precisa me... não, gente, essa é uma disputa eterna, não me convida para as coisas. Vocês vão falar, mas a gente vai ter que encerrar, tá? Tudo bem. Vamos! Vocês vão ficar tranquilas com isso? A gente supera, porque a gente fala tanto em qualquer lugar. A gente já passou de 1 hora e acho que tem que encerrar, entendeu? Tudo bem. A gente supera. Gente, mas obrigado, viu, por vocês terem vindo aqui. Obrigado pela presença. Iana, muito obrigado. Tânia, muito obrigado. Obrigada a você, Matheus. Foi ótimo. Te vejo diariamente. Eu torço muito pelo seu sucesso. Obrigado. Porque todo mundo que fala, Matheus é um menino bom. E ser bom, né, não deveria ser um pré-requisito. Mas hoje em dia é tão difícil a gente encontrar boas pessoas. E eu desejo todo sucesso do mundo para você. Empreendendo, criando, na frente do vídeo, né, por trás das câmeras. Porque você é um menino talentoso, um menino esforçado e que merece. E obrigado por participar do seu trabalho de faculdade, porque eu acho que isso ninguém nunca vai esquecer, né? Eu lembro até hoje do meu TCC, eu falei aqui... Foi sobre o quê? Meu TCC foi um telejornal de criança. De criança para criança. E a criança era você fazendo? Não, né? Não, na época eu já tinha alguns anos de não é possível. E assim, eu nem pensava em ter filho nessa época, mas a gente fez um jornal fofo,
de criança, como seria um telejornal de crianças apresentando notícias para crianças, sabe? É um excelente projeto, inclusive. Exato, então assim, a gente não... Ai, eu já tô vendo a cabeça da empreendedora, já fica assim, vamos fazer, a gente nunca esquece. Você tem 2 filhos, eu tenho 2, tá vendo? Ó, vamos sair da gente nunca Você empreende, você produz, pronto, já temos um negócio. Então assim, acho que é um marco, né, na vida de um estudante sempre fechar um ciclo, né, e acho que o Matheus fecha esse ciclo com esse podcast, com algo que ele se dedicou tanto para fazer, e uma honra participar. Matheus, e assim, você está entrando no mercado que não é um mercado fácil, mas ao mesmo tempo é um mercado de pessoas apaixonadas. Então ninguém escolhe o jornalismo porque vou ficar rico no jornalismo, não. Geralmente as pessoas que escolhem o jornalismo é porque são pessoas apaixonadas, é que sentem que tem uma missão, que tem uma contribuição para trazer para o mundo. E se eu posso falar algo assim, do alto, nesse momento, tá? É assim, encontre sempre aquilo que faz os seus olhos brilharem, né? Não perca essa paixão de vista. Ainda que o objeto da paixão, ainda que aquilo que traz a paixão oscile, transite, mude, né? Que você não perca esse olhar. Porque é isso que é o mais bonito. Eu achei um vídeo, ontem me mandaram um vídeo, um negócio de, sei lá, 15 anos atrás, onde eu estava nesse momento foca. E eu estava olhando aquilo e eu falei, gente, que bom ver que o colágeno foi-se, os braços malhados não são os mesmos, mas o brilho no olhar estava ali. O brilho no olhar naquela época era por algo, hoje é por outra coisa, mas uma vida sem brilho ela é muito triste. E o jornalista, ele é impulsionado pela paixão. Então, meu desejo para você e para quem está se formando, para quem ouvir a gente, seja lá em qual que seja a circunstância, encontre aquilo que traz esse brilho. Hoje eu falo que o meu negócio é soprar asas, porque o que mais você encontra no mercado de trabalho é pessoas que não querem te ver voando. Então, a gente tem que saber o que faz o nosso olhar brilhar, porque aquilo que nos faz o olhar brilhar é também o que faz as nossas asas baterem. Obrigado, gente, mais uma vez. Obrigado a você que acompanha o nosso conteúdo até aqui, compartilhe bastante e até o próximo episódio. Tchau.